Pessoal, estou fazendo esse vídeo porque para mim o senador Marcos Duval é uma das vozes mais importantes que a direita tem no Senado Federal. A direita brasileira, ouviu? E nós temos orgulho por ele ser um capixaba, né? Temos o Magno Malta lá também, mas o Magno Malta é um capixaba de coração, né? Ele nasceu na Bahia e foi abraçado pelo Espírito Santo. Muito bom isso. Mas o senador Marcos Duval é um capixaba, de fato, e ele nos orgulha no Senado Federal. Então, para mim, é uma das vozes mais importantes e é um voto que a direita terá durante todo o ano de 2026 no Senado Federal. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, principalmente quem não gosta, quem é desafeto do senador, antes de fazer críticas, antes de fazer apontamentos. Na data de hoje, 9 de fevereiro de 2026, foi postado de forma sincronizada nas redes sociais um ataque ao senador, da parte de dois expoentes da direita capixaba. O primeiro é Gabriel Costa. Gabriel Costa é presidente do PL Jovem da cidade de Vitória. Gabriel Costa já trabalhou com um deputado federal do PL, que é um importante expoente na direita capixaba, e atualmente ele trabalha com um vereador também do PL. Não vou falar a cidade, para evitar, né, enfim, seja atrelada as ações dele a esses parlamentares. Então não vou dizer o nome. Mas ele é alguém que tem uma vivência dentro do PL capixaba. O segundo é Dárcio Bracarense, vereador de Vitória, figura conhecida por nós aqui já como alguém que promove o caos dentro da direita. Semana passada nós denunciamos aqui no Direito S News, né, a respeito das ações do vereador Dárcio Bracarense, coadunando com sites de esquerda, né, para promover o caos dentro do PL e, consequentemente, dentro da direita. E o que eles fizeram? Eles requentaram aquela notícia. Lembra, pessoal, quando saiu aquela notícia de que o senador acusou o presidente de ter convidado ele para ter dado um golpe de Estado? Lembra disso? Teve uma live com, né, o pessoal do MBL, e é justamente isso que tanto o Gabriel Costa quanto o Dárcio usam para colocar nas redes dele, para, né, dizer que o senador está tentando se passar por direita agora, mas já foi um traidor lá atrás. Vocês lembram dessa notícia? Mas o que me causa estranheza é que, por que eles não trazem uma matéria, um comentário, um depoimento, ou do Carlos Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro, ou do Eduardo Bolsonaro, ou até mesmo do presidente Jair Bolsonaro na época, a respeito do assunto? Porque ninguém falou nada, ninguém disse nada do assunto. Então não teve nenhuma manifestação. Por que eles não trazem uma manifestação do presidente? Então, quando não há essa manifestação, nos leva a dar o benefício da dúvida. E qual é o benefício da dúvida? Quando começou a falar um monte de coisas sem pé e nem cabeça, há algum tempo lá atrás, dizendo que tinha montado um plano para desmascarar o ministro do STF e que a trama contava com o conhecimento do então presidente Bolsonaro e depois mudou tudo em depoimento na Polícia Federal, muita gente disse que o senador do Podemos pelo Espírito Santo, Marcos Duval, estava louco, com problemas de saúde mental. Será mesmo? O benefício da dúvida está aqui. Senador Marcos Duval afirma que agiu para blindar Bolsonaro do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, o senador Marcos Duval, Podemos, admitiu nesta quinta-feira, dia 30, que forjou a história sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, gente, veja bem, na época não teve nenhum depoimento, não teve nenhuma fala do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, com tudo de ruim que possa ter sido falado nessa live, aí com o MBL, não teve nenhum pronunciamento, não teve nem um questionamento, um confronto a respeito disso. E aí a gente tem que levar a duvidar. Algum tempo depois ele diz que o que ele fez foi forjar, né, uma história na tentativa de blindar o presidente Bolsonaro. E aí quando a gente vê que não tem comentário nenhum de Flávio, de Eduardo, de Carlos e do próprio Bolsonaro, leva a gente a pensar, poxa, pode ser isso mesmo. Pode ser que tenha sido isso mesmo. Lamento o episódio do dia 8 de janeiro, realmente uma coisa inacreditável, se bem que o que nós levantamos, né, acompanha o trabalho do senador Marcos Duval também, entre outros parlamentares que estão esperançosos e muito de que haja a CPMI para a gente botar em pratos limpos isso aí. Foi uma armadilha feita pela esquerda. E no meio desse vucu-vucu, coisas surgem para complicar ainda mais aquilo que já era complicado. Como essa mensagem, essa troca de mensagens entre o senador e o presidente Bolsonaro. Aí o presidente diz assim pro senador, Marcos Duval, quis o destino, você está no Senado hoje. Aí o senador responde, não vamos desistir do Brasil, que Deus nos proteja. E o presidente continua, você pode ser a pessoa que salvará o Brasil dessa catástrofe. Eles estão falando de quê? Que catástrofe? Do quê? Merece ou não merece o benefício da dúvida? Logo depois desse alvoroço todo, o assunto explode no país.
E aí, procurado pelas emissoras, o senador tem a seguinte atitude, ó. Em entrevistas posteriores às emissoras Globo News e CNN Brasil, Duval mudou detalhes de sua versão, afirmando que o presidente apenas escutou a ideia, mas não o coagiu a participar. O plano teria sido apresentado no encontro pelo então deputado Daniel Silveira. Gente, olha aqui, vamos concordar. Eu acho um absurdo isso que foi feito com o deputado Daniel Silveira. Eu acho um absurdo o que ele passou, o que ele viveu, né? Ultimamente agora, né? Por último agora, ele estava com problemas de saúde, inclusive. Maldade, praticamente, uma maldade, uma crueldade muito grande que fizeram com ele, da mesma forma que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Mas vamos combinar aqui, gente. O deputado Daniel Silveira é muito louco, muito louco. Todo mundo lembra das palavras que ele usou. Todo mundo lembra o que gerou tudo isso. Então, ele é muito louco, eu não duvido de nada. Para o deputado estar desesperado, querendo encontrar uma solução para enquadrar, para sair dessa fria que ele entrou, pouco custa, é o benefício da dúvida. Eu não vou discordar que, de repente, numa atitude de desespero, o deputado possa ter tido essa ideia mesmo. Eu não posso acreditar cegamente, né? Que uma pessoa não tenha feito isso. Eu não posso acreditar cegamente, achar que isso é algo que nasceu na mente, um plano mirabolante. Não. E talvez o próprio presidente Bolsonaro tenha se sentido incomodado com a situação do deputado Daniel Silveira. Eu posso dar minha opinião aqui. Eu posso dizer, né, o que eu penso. Eu posso dizer o que eu acho, sim. Eu tenho essa liberdade. Por enquanto eu ainda tenho essa liberdade. Então, mais pra frente, o senador muda a versão. E o que acontece logo depois? No início da tarde, a Polícia Federal solicitou ao STF autorização para interrogar Duval a respeito das declarações. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a oitiva. Olha só. E aí o senador foi convocado para dar o seu depoimento à Polícia Federal a respeito, né, do que ele tinha acontecido, enfim. E aí a Polícia Federal iria fazer todo o interrogatório e questionar ele a respeito de tudo. E aí eu vou deixar com vocês o vídeo do pastor Silas Malafaia falando um pouquinho sobre a oitiva, sobre o depoimento do senador Marcos Duval na Polícia Federal. Escuta isso. Governo do Estado do Brasil, eu vou deixar a bomba que está no depoimento do senador Marcos Duval, APF. Vamos lá, o relatório não tem nada contra Bolsonaro. Bolsonaro ficou calado. Não apoiou nada, não tem a palavra golpe. Aí, pessoal, depois de toda essa treta acontecer, os direitosos aqui do nosso estado, do Espírito Santo, tentam taxar o senador como esquerdista, requentando essas coisas que já ficaram lá atrás, porque se a gente for medir erros, falhas, desacertos de expoentes da direita, nós temos que começar pelo presidente, pelo próprio Bolsonaro. Mas o que nós escolhemos? Nós escolhemos não focar nas falhas e nos erros que foram cometidos, porque senão trava a nossa batalha, nos impede de seguir em frente. Mas ainda assim, os direitosos do nosso estado insistem em querer focar em falhas de expoentes que são extremamente importantes para nós. Enquanto eles promovem o caos aqui, tentam jogar o senador para a esquerda aqui, veja só como é que o senador é tratado lá em cima, tanto pelo presidente como pelo presidenciável Flávio Bolsonaro, quanto pelo Eduardo Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu. Veja isso. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí, tá aí. Obrigado. O presidente voltou, o capitão voltou, né? Estou feliz de ter conseguido ajudar aí nesse retorno dele aí. Abraço. Tamo junto. Tem um senador que vai perder o mandato e não é o Marcos Duval, não, tá? Nosso presidente, gente, vocês estavam achando que eu estava contra ele. Estavam trabalhando. Vamos junto pela verdade. Isso aí. Aí, pessoal, no fim disso tudo, fica a pergunta: como pode alguém que tem um excelente relacionamento com a família Bolsonaro, como vocês estão vendo nas fotos, um excelente relacionamento com o senador Flávio Bolsonaro, os dois interagem juntos ali no Senado Federal, né? E com os demais membros da família, como pode ao mesmo tempo a pessoa ter um excelente relacionamento com aquela família a quem as pessoas acusam dele ter sido o maior causador de problemas, e ao mesmo tempo ele ser odiado pelo STF, a quem as pessoas insistem em dizer que ele ajudou? Eu sei a resposta, mas não sou só eu não. O Serrão também sabe o porquê. E o sistema de poder no Brasil tem ódio dessa pessoa, porque ela passou muita informação diretamente para o Marco Rubio, o senador Marcos Duval. E aí, eu vou ter que concordar com a Fernanda Salles nesse comentário que ela fez. Olha isso. A jogada de gênio não consiste em atacar um grupo político ou ideológico de fora, mas em infiltrar adversários em seu interior. Fingindo alinhamento,
Esses agentes estimulam desconfiança, disputas e jogam uns contra os outros, até que o próprio grupo passe a se sabotar e se destrua sozinho. Maquiavel descrevia esse método como uma das formas mais eficazes de enfraquecer um adversário. Mas aí é uma pergunta que eu faço, né? O senador Marcos do Val é adversário de quem? Você é conservador, você é da direita, que está acompanhando o trabalho do senador. O senador Marcos do Val é adversário de quem? Até que eu sei, é adversário da esquerda, é adversário do PT, né? Mas talvez, dentro da própria direita, ele tenha adversário que ele desconheça, né? Também, isso se justifica pelo crescimento, pelas várias manifestações de apoio que ele tem recebido em sua rede, pelo enfrentamento que ele tem feito ao STF, né, pelas suas falas contundentes, pelas suas falas verdadeiras e pelas suas falas que muitas vezes representam a expectativa e a fala de muitos cidadãos brasileiros. Talvez o fato dele estar crescendo, dele estar, né, evoluindo no seu trabalho, incomode muitas pessoas, inclusive pessoas dentro da direita. E é algo que a gente tem que refletir. Então, pessoal, eu fiz questão de vir aqui fazer esse contraponto, né? Até porque um senador eleito com mais de 800 mil votos de confiança dos capixabas não pode ficar perdendo tempo discutindo com vereador que se diz de direita, que já provou que tem problema até dentro do seu próprio partido, né? Já provou que é um instalador do caos dentro da direita. O senador não tem tempo para ficar se indispondo com esse tipo de parlamentar, com esse tipo de político que não está pensando no Brasil, que só pensa em si mesmo. E nem tempo para perder com um menino que, como candidato a deputado estadual, não obteve a confiança de nem 100 capixabas, né? Então, não dá para o senador ficar perdendo tempo quando o trabalho é muito sério e importante. Temos um desafio enorme no ano de 2026. Então, assim, fica aí a minha fala, a nossa proposta enquanto Direita News é: conhecereis a verdade. Que você fique com essa verdade. Abraço.